Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Hoje estamos estreando um horário novo para fazer nossas lives, porque a partir de hoje, a partir do ano que vem, né? Porque hoje vai ser a única de quarta-feira. Mas a partir de 2025, toda quarta-feira, vai ser hora de colocar o papo em dia, para a gente poder trazer os assuntos que ficaram aí durante a semana, nesse início de semana, e por isso a gente vai começar a usar toda quarta-feira para poder debater alguns assuntos. Hoje eu estou em voo solo, mas é claro que eu conto sempre com vocês nos comentários, né? Então vocês já sabem, né, pessoal? Comentários, likes, compartilhamentos, isso é essencial pra gente. Lembrando que todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá no TikTok, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Hoje, como eu tô sozinho, a live vai durar mais rápido, né? Apenas algumas pausas pra gente beber água. Água é muito importante. Assim como é importante o comentário do pessoal que já tá por aqui, né? Principalmente o da irmã, que já tá por aqui. Fábio Marcondes também já está por aqui. Muito bem-vindo mais uma vez, Fábio Marcondes. Carlos Fonseca, Papo Veloz sempre inovando, o quadro que estreia com a manchete já envelhecida. Isso você sabe o que isso se chama, Carlos Fonseca? Pobreza. Se eu dependesse só do canal, eu poderia fazer a live pronta faltando 1 hora para começar. Mas é dose. Faz parte. Vamos começar, pessoal? Já vamos começar. Hoje vai ter bastante coisinha pra gente falar, mas eu não vou perder tempo. A gente já vai começar esse papo em dia falando de Fórmula 1. Fórmula 1. Vamos falar de Fórmula 1 porque é claro que o principal destaque, e aí a barrigada que a gente já tomou no título, porque, enfim, a novela acabou. Até que enfim a novela acabou. E tanto o Sérgio Pérez, quer dizer, dizem que foi um acordo. Algumas outras fontes afirmam que a Red Bull estava preparando alguma coisa e o Sérgio Pérez a cortou. O fato é que Sérgio Pérez e Red Bull não estão mais juntos. O próprio piloto anunciou nessa quarta-feira o anúncio de desligamento completo da equipe. E, bom, enfim, ficou apenas em 8º. Das 4 equipes grandes que conseguiram vitórias esse ano, ele ficou atrás de todo mundo e foi o único dos 8 pilotos que compõem as 4 equipes grandes que não ganhou uma corrida sequer. Nos anos de Red Bull foi a primeira vez que isso aconteceu. Os outros anos ele tinha pelo menos uma vitória. E foi engraçado que foi com o próprio anúncio do Pérez. O Pérez não esperou a Red Bull anunciar nada, não esperou nada. Ele simplesmente foi, se jogou nas redes sociais, por volta das 2 da tarde, um pouquinho antes, ele nem esperou. Ele mesmo que anunciou que estava fora. Aí a Red Bull, meio constrangida, né, acabou fazendo uma notinha pequenininho, que é uma vergonha, claro. Só ver como a Mercedes tratou o Hamilton para você entender que a Red Bull foi mais uma vez tosca nesse plano todo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem os próximos passos ainda. O Pérez tinha o contrato ainda pro ano que vem. A gente não vai saber exatamente o que vai acontecer. O Pérez destacou bastante que a pilotar pela Red Bull foi uma experiência inesquecível,
vai sempre valorizar o sucesso que tiveram juntos. Essa temporada que foi muito ruim mesmo dele. E disse que foi uma honra correr ao lado do Verstappen. O próprio Verstappen também falou um monte a respeito do Pérez, do quão foi um prazer ter corrido com ele, e de que as pessoas que falavam do Pérez não sabiam o quão ele trabalhava, o quão ele batalhava. E aí acabou, enfim, rompendo o acordo. A Sky tinha a Sky Sports tinha já anunciado, foi, acho que ontem, por isso que a gente já tinha postado. A gente não quis dar a certeza, lógico, eram só fontes. A Sky foi a primeira a falar de que ia rescindir o acordo, só faltava o comunicado. Ontem mesmo, algumas horas, a própria ESPN inglesa também tinha anunciado que a saída era iminente. E foi engraçado porque o Christian Horner, na época, em junho, quando foi feita a renovação de contrato de 2 anos dada para o Pérez, em junho, a própria Red Bull, nas palavras do Horner, disse que tinha sido uma decisão equivocada. Cara, ali o Pérez já devia ter anunciado que estava fora. Ali. Enfim. Sai o mexicano. Sabe Deus o que vai acontecer com a carreira dele. Ele é um favorito, embora o próprio pai dele, o Antônio Pérez Garibay, diz que não exista um plano B ou C para continuar na Fórmula 1. Dizem que ele pode ir para a Cadillac. Esse dizem é aquela velha e boa fonte extraoficial. Não sabemos o que será. Até porque provavelmente no que vem, dependendo do acordo que ele faça com a multa contratual, ele nem corra em lugar nenhum. Pelo menos não na Fórmula 1 ou nada ligado à Fórmula 1. Mas analisando que a Cadillac vai ser uma nova equipe em 26, é bem provável a gente confirmar que ele tem grande chance, até por causa do patrocínio, né? Por causa da grana da Telmex, né? Que é a dona da Claro. E a própria Telmex, que fez um monte de comentário exaltando mesmo a parceria dele com o Pérez. Antes de falar do patrocínio, deixa eu só falar o que o Garibay falou. Que hoje é totalmente o fim da linha. Não existe um plano B, não existe plano C. O plano era ficar na Red Bull. Muita gente falou que ele vai ser rebaixado para Racing Bulls, para a equipe B. Esquece. Não vai mesmo. Ficar lá só para terminar de cumprir o contrato de jeito nenhum. Se é para sair, tá saindo de vez, e eu concordo. Igual o Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, quando tava na KTM, não, vai ser rebaixado pra Tech 3, pra equipe satélite na época. Não, eu tô fora, tô indo pra outra. A mesma coisa o Pérez. Ele diz que a página da Fórmula 1 tá virada e que não há mais nada pela frente. Não sei, né? Vamos ver. Se essa história da Cadillac for verdade, ele volta em 26 e pode usar o ano de 25 para testar bastante, se fizer um bom acordo com a Red Bull, né? Porque do jeito que o pessoal na Red Bull é pilantra, é capaz de ferrar. As palavras da Telmex vieram direto do dono, Carlos Slim. Pra quem não sabe, ele tinha criado a escuderia Telmex, que
tinha como objetivo ajudar os pilotos latino-americanos a conseguirem chegar nas categorias mais altas do esporte a motor. O Gutierrez foi patrocinado pela equipe também, pela empresa entre 2013 e 2016, o tempo que ele ficou lá na Fórmula 1. E ele coloca palavras sensacionais, né? Obrigado Red Bull, obrigado Max Verstappen pelas temporadas históricas, obrigado ao Checo Pérez por levar tantos de nós, mexicanos, com você em todos os momentos especiais de sua incrível carreira. Você será sempre uma referência especial como piloto, pessoa e amigo, como sempre prontos para o que vier. Ou seja, então também já está anunciado que a Telmex sai da Red Bull. Então é mais um patrocínio que sai com a saída de um piloto. O último foi o Santander, que caiu fora da Ferrari quando o Carlos Sainz foi para a Williams. O Santander foi para a Williams também. Quem fica com a vaga? Acho que a primeira pergunta, né, pessoal, que o pessoal já poderia começar a pensar em fazer. Quem ocupa essa vaga? 97,38% dos palpites estão dando conta de que Liam Lawson vai ser o usado para substituir o Verstappen, mas o próprio Christian Horner andou falando muito bem do Yuki Tsunoda nesses últimos dias. A gente cansou de falar aqui na live que talvez o Tsunoda fosse uma carta fora do baralho, porque algumas fontes, as mesmas fontes que dizem que o Liam Lawson já foi o escolhido, mas algumas fontes também, outras extraoficiais, dão conta de que o Tsunoda vai para Aston Martin em 2026. É algo que eu e o Eric na live estamos tratando até com uma certa seriedade, porque a Aston Martin vai em 26 começar sua parceria com a Honda. E o Tsunoda é bancado pela Honda. Então, nada mais justo para a Honda do que ter um piloto japonês nesse grande projeto. Não sei no lugar de quem, ninguém fala nada, claro que todo mundo despista e dá risada. Mas na Fórmula 1 os contratos foram feitos para serem rasgados, como a gente cansa de dizer. Então vamos aguardar. Essa definição de quem sobe para a Red Bull parece realmente que vai ser o Liam Lawson. E a se confirmar isso, a vaga na Racing Bulls automaticamente será de Isaac Hadjar, vice-campeão da Fórmula 2. Pela primeira vez em algum tempinho, aliás, pela primeira vez em algum tempinho não, quando alguns anos teve isso também, mas é difícil, tem se tornado mais difícil. Mas nós vamos ter o campeão e o vice subindo para a Fórmula 1 no ano seguinte, já de imediato, como piloto titular. Então isso é muito bom, isso é muito bacana. A saída do Pérez era iminente, infelizmente. Temporada muito ruim do Pérez. Imagina, oitavo. Com o carro que o Verstappen foi tetracampeão, sem precisar forçar nas últimas corridas, e ainda assim ele ganhou daquela forma magistral em Interlagos. Tava na cara que a pressão ia ser muito grande sobre ele. Porque você ficar em terceiro, quarto, tendo o que era o melhor carro, ok. Outra equipe pode se destacar. Mas oitavo. Ele ficou atrás dos dois pilotos da Ferrari, dos dois pilotos da Mercedes, dos dois pilotos da McLaren e do Max Verstappen. E pior ainda, porque no ano anterior, as performances um pouquinho irregulares não atrapalharam em nada o título de construtores, até porque o Verstappen sobrou. O Verstappen sozinho ganharia os construtores. Mas esse ano a pontuação pífia do Pérez foi determinante para a Red Bull ficar em terceiro no campeonato. Foi a primeira vez desde 1983 que a equipe campeã de pilotos termina o Mundial de Construtores em terceiro. É muito feio, realmente. A pressão foi muito grande. O que me lamenta só é que enquanto estava correndo tudo bem,
a Red Bull tratou todo mundo bonitinho. Na primeira adversidade, eles cederam à pressão de todo mundo e despacharam o Pérez. É uma pena que isso aconteça. Isso aconteceu com a própria BMW. Quando tinha equipe que enquanto a BMW estava indo bem, beleza. No primeiro ano, que foi mais ou menos, a BMW tirou o time de campo. Excelente. Comprometimento com o esporte, ó. Nota 1000. A qualidade se encontra lá na Fossa das Ilhas Marianas. A mãe já deixou boa noite. Luiz Felipe Ramos também já deixou um boa noite. Então opinem, pessoal, o que vocês acham da saída do Sérgio Pérez. Esteja você ouvindo ao vivo ou no Repeteco. O que vocês acharam da saída do Sérgio Pérez? Quem vocês colocam como titular? Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar ou outro piloto? Quem vocês podem colocar? Alex Frutuoso, boa noite pra você. O Alex já tá de férias das lives dele, a gente entra de férias a partir de sexta-feira. A gente só volta lá na semana das 24 horas de Daytona. Mais água, pessoal. É isso. O Grande Prêmio fez uma postagem legal sobre as primeiras corridas bacanas dos pilotos. O Pérez venceu a primeira dele no Azerbaijão. Foi aquela corrida que o pneu do Verstappen furou e o Hamilton passou reto na curva. Aí 22 ele venceu em Mônaco, conseguiu a vitória em Mônaco, sensacional. Tinha sido já a terceira vitória dele quando ele ganhou no México, ele se tornou o mexicano com mais vitórias, superando o Pedro Rodrigues. Ele já tinha vencido com a Race Point naquele GP naquele grande prêmio do Bahrein, mas no anel externo, né, naquela época da pandemia. Ele conseguiu a vitória parando lá atrás e veio galgando posições e venceu com a Racing Point. Foi a única vitória da Racing Point na categoria. Aí depois, 2021, ele venceu no Azerbaijão. 2022 ele venceu em Mônaco. Aí 23 ele ficou meio oscilante, mas uma temporada que ele achou que ia desafiar o Verstappen atropelou. O Pérez não viu a cor. Mas foi vice-campeão mundial, atrás só do Verstappen, e venceu 2 corridas, conseguiu 2 vitórias naquele ano. E aí nesse início do campeonato ele emendou, foram 4 pódios nas 5 primeiras corridas. Mas vai ser um passeio da Red Bull, né? Aí depois ele começou a despencar. Ele despencou. Só que, enfim, ele começou a ficar muito em Q1. Ele começou a bater em treino, a completar corridas fora dos pontos. O que pra Red Bull é um bagulho horroroso, né? E agora a gente vai esperar para ver o que vai acontecer com o Pérez. Vanessa deixou o comentário. Toda saída é triste, mas faz parte. Tomara que ele continue a fazer o que gosta. Eu tenho certeza que ele vai achar algum lugar para correr. E se não voltar para Cadillac em 26, a possibilidade existe. A Cadillac vai querer uma graninha a mais, é claro. Nada contra o patrocínio, tá? É a Telmex. A Telmex é dona da Claro. E eu não duvido nada do carro da Cadillac, aquele carro preto com detalhes em dourado, com aquela estampa linda do lado, claro. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Certeza não, né? Mas podem acreditar que isso pode acontecer. Pronto, melhor. Eu já lido melhor com isso. Vamos manter aqui Fórmula 1. Eu tenho que falar essa rapidinho, porque essa aqui pegou todo mundo. Metade das pessoas caíram da cadeira com essa notícia. Eu tenho que citar essa. Essa vai ser muito. Essa vai deixar muita gente irritada. Galvão Bueno
perto de voltar para a Fórmula 1 pela Band. Tá, provavelmente isso seria um programa, ou o Galvão entraria como comentarista, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu duvido. Acho que não contratariam se não fosse para ele narrar algumas provas. Cláudio Freitas deixando boa noite também. Boa noite para você, Claudião. O Alex comentando que ele narrou na Band a Copa de 82, sim. E não, de 82 não, o Alex, na de 78. 82 ele tava na Band e foi meio que escanteado. O titular na Globo era o Luciano do Vale. Ele tava na Band, não tava na Band. Ele saiu da Band em 81, não foi? Depois da Libertadores? Olha, boa pergunta pra gente pesquisar depois, mas enfim. Você comentou isso, eu vou levar em consideração, mas eu me perdi agora. Enfim. O Galvão narrou Fórmula 1 na Band em 80. Era ele e o Gil Ferreira. Eram os titulares. Eles alternavam meio que narração com comentário. Os dois ficavam brincando disso na corrida inteira. Era muito legal. Inclusive, a última corrida, a primeira vitória do Piquet e o último pódio do Emerson Fittipaldi foram narrados pelo Galvão. Foi o GP de Long Beach em 80. Era assim, todo mundo sabe que eu sou fã do... Todo mundo sabe que eu sou fã do Galvão. Independente... Ah, eu tô falando do estilo de narração. Fora do microfone, ele era tão deplorável quanto tantos outros que ainda temos atualmente, que tratam mal o operacional, tratam mal o suporte, tratam mal os técnicos, tratam mal todo mundo. Tanto que um diretor da Globo disse, naquele documentário do Galvão Bueno, que a primeira coisa depois da Copa de 2002 que ele teve vontade de fazer no Galvão dentro do avião era dar um soco na cara dele. E aí, como diria Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morre. Agora, narração por narração, o Galvão Bueno é infinitamente melhor do que o Sérgio Maurício. Mesmo com todas as polêmicas do Galvão, ele é infinitamente melhor que o Sérgio Maurício. Mas não sei se ele tem pique mais pra narrar. Não sei se ele tem pique. No próprio canal dele, ele narrava muito pouco quando tinha Stock Car. Ele narrava muito pouco porque ele mesmo falava que ele não tinha mais fôlego, ele ficava só de comentários. Vamos ver se essa negociação vai aproximar. Tem outras categorias também. É que provavelmente 2025 é um ano muito... Vai ser um ano muito de definições para a Band, né? Porque a Band conseguiu garantir o cumprimento do contrato até 25 e transmitir a Fórmula 1 esse ano. Mas todo mundo já dá certo que depois de 25 vai sair. Trazer o Galvão pode ser uma garantia de alguns patrocinadores e de manter a categoria lá. A grande questão vai ser todo o restante do grupo. Como que vai receber? Convém lembrar que muito tempo a equipe da Band ficou dando alfinetada desnecessária em cima da Globo. Uma bobeira. Tem a questão da própria saída do Reginaldo Leme, que foi antes da Fórmula 1 ir para a Globo. E pode existir uma mágoa disso? Não sei. Mas que seria algo muito interessante, seria. Seria interessantíssimo. Isso pode ter até a ver alguns projetos além da Fórmula 1. Tem futebol. A Band deve continuar transmitindo a Série B do Brasileiro. Tem Fórmula E. Estão dizendo que a Band pode pegar a Indy de volta. Tem NASCAR, tem o WEC. Tem bastante coisa
a Band pra segurar. Vamos aguardar. Mas é uma notícia que balançou muita gente. Muita gente ficou alvoroçada com tudo isso, defendendo, criticando. Isso tudo faz parte. Vamos pro próximo assunto que a gente vai falar nesse Papo em Dia. Vamos dar um toquinho agora para falar da Fórmula Indy. Fórmula Indy. Mais uma vaga se garantiu na Indy. Foi a manutenção, de Conor Daly, que entrou no ano passado no lugar do Agustin Canapino e foi mantido pela equipe quase argentina, né, do argentino Ricardo Juncos, e acabou acertando com o piloto. Enfim. Deixa eu pegar alguns dados do Conor Daly. Deixa eu pegar aqui. Pronto, achei. Isso. Conor Daly, estadunidense, 33 anos de idade, já tem 115 corridas em 11 anos na Indy, já correu pela Dreyer Hambroth, pela Dale Coyne, pela Juncos, tem 2 pódios e uma pole na categoria. Já passou pela GP2 Series, passou pela Arca, passou pela Road to Indy todinha. Tá. Achei a informação que eu queria. O Conor Daly é diagnosticado com tipo 1 de diabetes desde os 14 anos e é patrocinado pela Lilly Diabetes. E... enfim. Muito bacana. Assim, é muito bom para Juncos. Ele vai ficar no carro 78. E o próprio Ricardo Juncos, ele abriu a porta da equipe para o Franco Colapinto e já disse que tinha comentado com o Drugovich se o Drugovich queria correr na equipe. E ele deixou claro a decepção com os dois, dizendo que o foco dele está só na Fórmula 1. Então, acabou confirmando, e eu acho certíssimo, o Conor Daly é um piloto que se encaixou legal com a categoria, assim como o Santino Ferrucci. E ele acaba sendo mantido, o que significa que Romain Grosjean está de saída da equipe. Foi um ano bem turbulento ano passado para Juncos, aquele problema todo do Canapino, depois de Iowa. Foi além de alguns acidentes que ele teve, ele tomou um totó do Theo Pourchaire em Detroit, e aí os torcedores argentinos começaram a ameaçar o Pourchaire. E o Canapino, em vez de fazer o seu papel decentemente, de tranquilizar e dizer que estava tudo bem, não. Ele simplesmente botou mais lenha na fogueira, jogou mais gasolina em cima. A própria equipe falou, não, isso é inadmissível. Tchau, Canapino, volte para a Argentina. Entrou o Dale, estancou o problema todo e conseguiu colocar o carro 78 dentro dos 22 melhores, que acaba levando um prêmio de $1 milhão por causa disso, com o carro dentro dos 22 primeiros, né? O Leader Circles que eles comentam. E o próprio Juncos tinha dito que estava atrás de piloto pagante para temporada, porque segundo ele, os motores híbridos estão muito altos custos. E bom, pro Grosjean só sobrou a Dale Coyne se ele quiser continuar na categoria. E
O corner dele foi só alegria. Foi só... Foi só elogios, foi só alegria e agradecimentos pela chance. Outro comentário sobre a Indy é que a Indy vai começar a testar já nos túneis de vento, já vai fazer os seus primeiros testes com o carro que a Dallara vai colocar na categoria em 2027. Novo carro da categoria. Quem passou essa informação foi a revista Racer. Eles detalham que as partes já construíram um modelo em escala real do carro que vai ser utilizado daqui a 3 anos para já realizar testes em túnel de vento com o futuro chassi. Muito legal. Lembrar que no início do último mês de outubro, a IndyCar já tinha feito uma renderização do novo carro, queria ouvir a opinião dos participantes, ficaram meio divididas. Algumas não gostaram de algumas coisas, outras elogiaram. O Runcos disse que o trabalho está em estágio inicial, mas que o desenvolvimento é feito para poder caber dentro dele um motor híbrido, que estreou durante muita polêmica, o sistema apresentou falha, os custos ficaram muito elevados, aumento do peso, né? E isso é ruim, né? Porque aumentou o peso, gera mais despesa com batida, porque os carros ficam mais pesados, a batida rende mais a força, né? Se acumula mais, os carros ficaram um pouco maiores, vai ser uma coisa complicada para a Indy. Mas vamos ver. Mas é o primeiro carro oficialmente projetado com aeroscreen. Porque quando ele foi implementado em 2020, ele foi colocado. Põe aí para ver o que dá. Né? Põe aí pra ver o que dá. Em 23 ele foi remodelado, ficou mais leve, mas ainda não era o ideal. Agora o modelo não. O modelo vai ser próprio para caber o aeroscreen. A traseira vai ser um pouquinho mais larga, vai ser quase o mesmo estilo que tem na Fórmula 2. Inclusive, ele vai ser mais parecido com o carro que tem na Super Fórmula, para quem gosta. E alguns chefes de equipes pediram uma concepção meio diferente do carro. A Racer soltou que um dos líderes de time, que ele não citou quem mandou um e-mail para boa parte dos colegas de chefia e pediu que o conceito do carro tivesse ares futuristas. Anexaram o Red Bull X1, que é aquele carro que o Adrian Newey fez pro Gran Turismo 5 e 6. Enfim, é sempre esquisito. Começar os testes. Vamos ver se nos testes quem tá com o nariz torcido se ainda consegue se dar bem. Vamos pra próxima, pessoal? Bora pra próxima? Que agora chegou a hora de a gente tirar o GC da Indy, porque a gente vai dar uma palhinha sobre Stock Car. Stock Car. Tem uma grande novidade. Mais água. Pra quem tá ouvindo a gente, escuta essas pausas, pessoal, é água. E não dá pra beber água e já sair falando, né? Porque senão o soluço ataca. Kaká Bueno, pentacampeão da categoria, vai pra dupla jornada em 2025. Ele vai seguir pilotando, mas ele não vai mais pilotar pela KTF, não. KTF vai entrar o Ricardo Maurício no lugar dele. Ele vai abraçar um dos Chevrolet Tracker da escuderia Chiarelli. Mas não é só pilotar. O Kaká Bueno vai ser proprietário dos dois carros. Ele se torna o proprietário
as 2 vagas são deles, então ele vai se focar, além de pilotar, na parte de marketing comercial e comunicação, como ele mesmo disse. A equipe vai cuidar do lado técnico, da parte esportiva, e vão ficar de olho em quem vai ser o outro piloto da equipe, né? O próprio Kaká está ansioso para chegar a 2025 logo. A temporada vai começar um pouquinho mais tarde, por causa do trabalho de construção dos carros. Até porque tem toda a questão de testes também, né? A questão de testes com o carro. Novo carro, né? O SUV. Que é o Tracker da Chevrolet, o Corolla Cross da Toyota e o Eclipse Cross da Mitsubishi. E quem também rasgou elogios ao Kaká foi o Lincoln Oliveira, que vai ser o novo chefão da Vicar, dizendo do comprometimento, dizendo que é um dos nomes mais importantes, e é mesmo. E elogiou exatamente o lado empreendedor do Kaká. A escuderia Chiarelli, que nesse ano, vou até pegar aqui direitinho para passar os pilotos que nós tivemos na temporada. Eu quero ver quem que tava aqui. Quem que tava na Chiarelli? A Chiarelli correu. O Luan Lopes correu algumas provas. Quem fez a temporada toda foi o Vitor Batista, que tem grandes chances de continuar. Tem boas chances, andou bem, fez boas provas. Acho que ele permanece. Agora é aguardar. Porque a gente vai ter bastante mudança pro ano que vem, né? O grid ainda vai se fechando aos poucos e muitas novidades vão ter, né, pessoal? Isso é certeza, muita novidade vai ter. Galera, terminamos essa parte. Eu vou fazer um pequeno corte aqui só, que daqui a pouco essa parte também vai ser cortada pro corte que vai ter amanhã. Pessoal, vamos então agora para nossa volta. Na verdade é uma volta ao antigo nome de um quadro que já tem há 2 anos aqui no canal. A gente vai comentar muito agora sobre os personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Para a volta do nome Personagens da História, voltando a ser ao vivo, né, durante o tempo do Bandeirada, ele era incluso dentro do programa de segunda-feira. E nada mais justo do que falar deste britânico que nasceu no dia 26 de dezembro de 1958 e é engenheiro de profissão, já foi piloto e é um dos maiores projetistas da história da Fórmula 1. Estou falando de Adrian Martin Newey, que também é Sir. Ele tem a ordem do Cavaleiro, né? Oficial da Ordem do Império Britânico, Segrave Trophy. Chique. Chique são os carros que ele faz, pessoal. A carreira dele que começou
depois de se formar, ele nasceu na cidade de Colchester e se formou. Quero pegar a escola que ele se formou. Ele se formou na 19th Century Pierce School Building. E lá ele foi obrigado a se expulsar, porque... Enfim, porque ele aprontou algumas coisas por lá. Ele acabou ganhando um grau de primeira classe na Universidade de Southampton, em 80, em engenharia aeronáutica. E aí ele foi para a Fórmula 1. Ele conseguiu uma vaguinha logo imediatamente após se formar. E sabe onde ele começou a trabalhar, pessoal? Na Fittipaldi. Ele era da equipe do Harvey Postlethwaite, de quem a gente já falou aqui, inclusive. No ano seguinte, ele já se destacou tanto que no ano seguinte ele foi chamado pela March, que não vinha bem das pernas. Ele continuou indo mal das pernas. Mas ele também estava incluso no projeto da Fórmula 2 da March. Tanto que ele ficou um período sendo engenheiro de corrida do Johnny Cecotto na Fórmula 2. E aí ele começou de fato a desenhar carros. Dentro da March, o primeiro projeto dele foi o GTP, que ganhou 2 títulos do INSA, que foi em 83 e 84. Inclusive, ganhando as 24 horas de Daytona de 1984. Aí ele foi pro projeto da Indy, o projeto da March para IndyCar, trabalhar como também engenheiro de corrida e projetista da True Sports, com um certo Bob Rahal. Fez uma amizade muito grande, eles até hoje são amicíssimos. Ganhou o campeonato de 85, o carro dele, o 85C, ganhou o campeonato da kart em 85 com o Al Unser e ganhou as 500 milhas de Indianápolis com Dennis Sullivan. No ano seguinte, ele foi para Krakow para se tornar engenheiro do carro do Michael Andretti. Só que o modelo 86C que ele já tinha desenhado para March ganhou o título da kart e as 500 milhas de Indianápolis de 86 com o Bob Rahal. Aí no fim de 86, ele acabou sendo chamado para ir para Lola, para a equipe Lola Haas, que corria na Fórmula 1, num esforço para tentar melhorar seu desempenho, melhorar as coisas, só que o time encerrou suas atividades no fim de 86. Aí ele voltou para a Indy e foi se tornar engenheiro de corridas do Mario Andretti na Newman Haas. Ficou um ano lá. A March chamou ele de volta para a Fórmula 1 quando a March voltou para a categoria, que foi renomeada a equipe como Leyton House. Ele fez o primeiro carro 88-1, que foi muito mais competitivo do que se esperava. O Capelli terminou em segundo em Portugal. Se bem que aquele GP de Portugal foi uma maluquice, mas enfim, o que importa é o resultado. Ele terminou em segundo. E no GP do Japão ele chegou a ultrapassar o Prost na corrida, até começar a ficar um pouco mais para trás. O ano de 89 não foi tão bem assim, mas o Gugelmin foi pódio em Jacarepaguá. Foi o único pódio do Gugelmin na equipe. Aí veio o ano de 90. Em 90, ele ganhou uma promoção
para ser diretor técnico da equipe, além de continuar como projetista. Só que os carros do Newey já apresentavam uma característica muito positiva, mas em alguns lugares muito negativa. O carro era impecável em pistas que eram tapete. Só que com pistas que tinham um pouco mais de ondulação, o carro sofria. Um grande exemplo disso foi no México. Os dois carros foram desclassificados, não correram. Ficaram na classificação. Na época que 30 carros iam para a classificação, mas só os 26 primeiros conseguiam uma vaga no grid. Os dois ficaram fora. O Newey acabou demitido da Lethal House. Na corrida seguinte, a teoria dele teve a sua razão. Tanto o Capelli quanto o Gugelmin passariam a corrida inteira sem fazer pit stop. Eles largaram com o pneu mais duro e foram embora a corrida toda. Eles estavam liderando a corrida. O Gugelmin, os dois carros tiveram problemas de motor. O Gugelmin teve um problema muito cedo, acabou abandonando a corrida, e o Capelli no final. Lá pro final, o motor começou a pifar e estava liderando a corrida, Ivan Capelli. O Prost acabou ganhando, o Capelli se segurou em segundo, completou na segunda posição. Muita gente declarou como festa, outras nem tanto. Mas se não fosse problema de motor, provavelmente daria dobradinha da equipe. Óbvio que o talento do Adrian Newey já estava meio que destacado. E quem que notou isso e trouxe voando a Williams? Especialmente Patrick Head, que, palavras do próprio Newey, que é muito agradecido ao Patrick Head, que não poupou nenhum tipo de esforço para trazer o Adrian Newey para sua equipe. Nascia a era Newey na Fórmula 1. De cara, um carro muito bom que sofreu problemas com eletrônica, com motor, vários problemas na Williams, que fizeram com que o Senna abrisse uma grande vantagem no início do campeonato e depois só administrasse. Só que no final do ano a Williams já estava muito melhor. E tanto o Newey, o Frank e o Patrick diziam: 92 as coisas vão mudar. E mudou mesmo, né? Porque foi uma sombra. Aquele FW14 é um dos carros mais perfeitos da história do esporte motor. Foram 17 vitórias com ele, 21 poles, 289 pontos no total de tempo que ele andou, tanto em 91 quanto em 92. 92 foi só aquela adaptação com o FW14B, mas que era o mesmo carro. E o Mansell foi campeão do mundo. Nigel Mansell sobrou na turma. Por mais que o Senna tivesse esgoelado para tentar, o Senna acabou em quarto naquele ano. A Williams passeou. Mansell campeão, Patrese vice. Bom, os dois estavam de saída da equipe, vieram Alan Prost e Damon Hill. Veio o FW15 também. Prost nas corridas, até Mônaco estava equilibrado o campeonato, depois o Prost disparou de vencer, o Senna teve vários problemas e, enfim, título para ele. Aí veio o 94, né? 94 com FW16, que a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Que foi aquele acidente fatal do Ayrton Senna. As dúvidas foram colocadas, erro de projeto e tudo mais que pode ser dito. A Williams foi inocentada de todas as acusações de... Imagina que vergonha, homicídio culposo. Depois que a morte do Senna ficou declarada que foi graças a barra... Graças não, né? Foi devido à barra de suspensão que perfurou o capacete e a cabeça dele. Ainda assim, o Rio lutou pelo título até a última corrida, quando foi jogado para fora pelo Schumacher. E a Williams ainda foi campeã dos construtores, porque o Mansell conseguiu bons pontos, o Coulthard também, e o Benetton tinha Jos Verstappen e J.J. Leto, né? Aí em 95 não teve jeito. Em 95 o FW17
foi superado pelo talento de Schumacher e da Benetton, que se em 94 a Benetton tinha feito alguns trambiques, em 95 não teve dúvida alguma de sua capacidade. Teve a história do Flávio Briatore fazendo rolo lá com a Ligier para roubar os motores Renault para ele, mas dentro da pista o Schumacher barbarizou. Não teve o que o Newey pudesse fazer. A redenção veio em 96, quando a Williams era a única equipe que sobrava no campeonato. O FW18 funcionou muito bem, foram 12 vitórias, 12 poles, 11 voltas mais rápidas, um assombro de performance, com o triunfo das 16 corridas, 12 vitórias para o Rio e para o Villeneuve. O Schumacher venceu outras 3 e o Panis venceu em Mônaco. Título para Damon Hill, mais que merecido. E aí no ano seguinte o FW19, o último projeto de Adrian Newey na Williams, o caneco conquistado com Jacques Villeneuve, quinto título dele dentro da Williams. Aí ele foi para a McLaren. Ron Dennis abriu os olhos e disse, e bateu o martelo, é meu. Na McLaren ele ficou até 2006. Bicampeão com Mika Hakkinen, mas em 99 o campeão dos construtores foi a Ferrari, mas mesmo assim projeto MP4/13 e MP4/14, 2 carros espetaculares. O MP4-15 lutou pelo título até o fim, 7 vitórias no ano para Hakkinen e para Coulthard, que lutaram pelo caneco até o final. Em 2001 o Coulthard foi quem lutou pelo título até certo ponto, porque o Schumacher aí começou o Schumacher a sobrar. Ainda assim, o único ano que a McLaren ficou fora do pódio nos construtores foi 2004 com o MP4-19, que era o carro do bico Tamanduá, que foi muito mal no começo do ano, foi horrível no começo. Remodelado, venceu o GP da Bélgica naquele ano. A curiosidade fica para 2003, né? Quando estreou naquele ano o MP4-17, que era o carro de 2002. E aí foi para 2003 com esse carro. Vamos começar com ele e ver o que dá. Foi. A temporada toda. Kimi Räikkönen lutou pelo título até a última corrida com o carro no ano anterior. Até hoje permanece um monte de história. Foi incompetente, foi opção, ninguém sabe a verdade. Aí, em 2007, a Red Bull tinha chegado lá com festa, a empresa das latinhas, aquela coisa toda, fez a proposta para tirar Adrian Newey da McLaren. Ele chegou como chefe do departamento de tecnologia, além de projetista. Veio o RB3, não fez lá muita coisa. Veio o RB4 e os modelos da Toro Rosso, tá? Ah, não é o mesmo carro. Tá. Acreditem nisso. Em 2008, o carro da Toro Rosso ganhou uma corrida com o Vettel. Aí em 2009 o Vettel se juntou. Aí foram 6 vitórias. Naquele ano que a Brown se destacou e a Red Bull começou a se destacar também. Terminou o ano com o melhor carro, apesar da segunda colocação nos construtores. De 2010 para 2013 sobrou na turma. Sobrou. 4 títulos de pilotos, 4 títulos de construtores, um assombro com Sebastian Vettel, que só foi barrado pela era híbrida, onde a Mercedes começou a dominar. Aí quando a aerodinâmica não era mais tão importante, e sim os motores, quem se deu bem foi a Mercedes. Até 2020 só deu Mercedes. Em 2020 eles começaram a forçar um pouquinho mais. Já incomodaram um pouco mais. Teve vitórias nesses anos. Só 2015 que não teve nenhuma vitória. Ricciardo e... Nem o Ricciardo conseguiu vencer corrida e nem o Daniel Kvyat conseguiu vencer.
Foi o único ano. Todos os outros tiveram vitórias. E 2015 foi o único ano desses todos que também não terminou no pódio. Segundo, quarto, segundo, terceiro, segundo. Aí vem 2021. E aí recomeça novo período dominante com Max Verstappen. 4 títulos de pilotos, mas só 2 de construtores. Em 2021, quem fechou nos construtores foi a Mercedes. Em 2024 foi a McLaren campeã e a Ferrari vice, com a Red Bull apenas na 3ª posição. Mais uma página se fechou, que a partir do ano que vem, ele vai... Como é que se diz? Uma nova empreitada. Não só como projetista, não só como chefe do departamento técnico, mas como acionista, mesmo que minoritário, da Aston Martin. Também vai a peso de ouro para buscar o Newey, para fazer todos os seus projetos e impulsionar a equipe. Ele que é doutor, né, doutor honorário de ciência na Universidade de Sussex, em 2013 ele ganhou esse título, e doutor honorário de engenharia na Universidade de Oxford Brookes, também em 2013. Em 2017 ele lançou seu livro How to Build a Car, traduzindo como construir um carro. E ele tem uma participação nas 24 horas de Le Mans, quando ele correu na categoria GT2 com uma Ferrari F430 com a equipe AF Corse. Chegou na 4ª posição da sua classe e 22º no total. Então ele pode dizer que ele completou uma prova em Le Mans. Gostaram, pessoal? Gostaram da homenagem ao Adrian Newey? Tenho certeza que vocês gostaram. O quadro do Personagens volta no ano que vem. A gente espera dar continuidade a tudo isso. Vamos para os comentários? Vamos para o... Matheus Góes. O futuro já começou menos para o Sérgio Maurício. Muito bom. Galvão na Band pode dar ruim para a Band, o que eu duvido. Não sei não, né? Tem a questão do Faustão também, né? Mais um corte aqui para alegrar. Pessoal, não é só o quadro de personagens que vai voltar. A gente vai voltar com outro quadro que a gente tá... Um outro quadro que já é muito antigo e faz parte do nosso canal desde 2022 também. Chegou a hora dos momentos clássicos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Hoje nós vamos falar de um momento simplesmente histórico pro esporte a motor, que foi a primeira vitória de uma montadora japonesa nas 24 horas de Le Mans, que foi no ano de 1991. Vitória essa que não foi conquistada por nenhuma das montadoras que já vinha se esgoelando na categoria, e sim pela Mazda. Sim, pessoal, a Mazda. A Mazda que alinhou para aquela decisão de 91, muito pressionada, porque era a última chance que eles teriam de fazer o seu projeto de motores com rotores funcionar. Para quem não sabe, e eu também não sabia há algum tempo e fui pesquisar, rotores são componentes móveis de um sistema eletromagnético e estão presentes em motores elétricos, geradores elétricos e alternadores. O movimento de rotação desses rotores é causado pela interação entre os enrolamentos e os campos magnéticos, que produzem um torque em torno do eixo do rotor.
A Mazda fez a estreia desse tipo de carro com esse tipo de motor em 70, na edição de Le Mans de 70. Aí vieram outros modelos seguidos, tendo eles baseados no histórico Mazda Savana RX-7, mas sem agradar muito. O primeiro carro da Mazda, especificamente concebido para competição mesmo, foi o Mazda 717C, que correu em 83. 3 anos depois, a montadora estreou no INSA, na classe GTP, com o modelo 757. As melhorias que fizeram então começaram a empolgar os japoneses e eles foram alçados a equipes que um dia poderiam surpreender. Em 87, eles conseguiram o primeiro lugar em classe na prova e o 7º na geral. Até então já era a melhor classificação da história para um carro japonês. 88 também uma corrida mais ou menos, 89 mais ou menos, e 90 veio o 787, que era uma evolução do 767, do 767B, que tinha ocorrido tanto nos anos de 88 quanto de 89. Só que em 90 nenhum dos carros chegou no fim. E aí os diretores da montadora ficaram furiosos, foram vários problemas. Vários problemas. Procurem depois os relatos, coitada da Mazda. E aí, em 91, veio a versão B do 787, né, para inscrever o carro na temporada integral do WSC, que era o Mundial de Protótipos da época. O modelo tinha um monocoque em fibra de carbono e, tal qual o seu modelo anterior, motor de 4 rotores Wankel, cada um deles com 654 cilindradas que debitavam a potência de 700 cavalos na época. O ano começou no Mundial de Protótipos com a Mercedes dominando, com a Porsche dominando, a Jaguar dominando. Era a Porsche com a Joest e tinha também a Kremer, a Mercedes com a Sauber e a Jaguar com a TWR. Eram as principais equipes que sobravam. A Porsche não era Kremer, era Kramer. Eles já dominavam o cenário do Endurance nos últimos anos, chegaram a ser campeões. E veio o Le Mans. A Mazda botou 3 carros para correr. A ideia era vencer as rivais pelo cansaço. O que era cansaço? Motor de concepção diferente, menos exigente em termos de consumo, então economizar ao máximo, e menos desgastante nos compostos, nos seus componentes, perdão, que era o que a gente explicou de como funciona o motor com rotor. Era uma espécie de tudo ou nada, quase um vai ou racha para a montadora. Tinha que fazer dar certo. Antes da corrida, a FIA determinou que aquele seria o último ano dos rotores, dos motores com rotores. Então era a última chance para a Mazda. Um dos carros era os mais experientes: Dave Kennedy, Stefan Johansson e Maurício Sala, que na época corria no Japão e já tinha corrido em 90 também. Outro carro era comandado pelo muito veterano Pierre Dieudonné, que era piloto de teste da marca. Ele correu junto com o Takashi Yorino e o Yohiro Terada, 2 japoneses, para dar uma agradada também. O terceiro carro era, assim, para ver o que vai acontecer com o carro. Era o mais improvável. Volker Weidler, Johnny Herbert e Bertrand Gachot era o trio do carro. Eles já tinham corrido juntos em 90. Abandonaram com 148 voltas, ou seja, logo no começo. Teve a classificação, um baita toró na classificação, e a Mercedes sobrou, a Jaguar sobrou, e a Peugeot, que já estava começando a gostar do negócio e estava começando a evoluir também no Endurance, nos protótipos, também dominou. A Porsche botou 4 carros entre os 10 primeiros, mas a pole ficou para a Mercedes. Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass e Alain Fertet. O melhor Mazda no grid largou em 12º, justamente do Weidler, do Herbert e do Gachot.
Foram 40 carros no grid e um deles, uma trinca feminina formada por Desiree Wilson, Cat Miller e Linson James, da AO Racing, que quase não conseguiu vaga no grid porque a Desiree estampou o carro na Tertre Rouge durante os tempos. Gastou todo o tempo preparando um novo carro com um chassi Spice alugado pela GP Motorsport. Pra você ter ideia, mas conseguiram largar. Aí veio a largada. Veio tudo a expectativa de todas as equipes, de todas as Jaguars, de todas as Mercedes, de todas as Porsches, todas as Peugeots, foram sumindo volta após volta. Para começar, o Rosberg assumiu a liderança da prova. Ele corria com Peugeot, assumiu a ponta. Quem começou a vir legal eram os Porsches da equipe Brum, além dos da Joyce, conseguiu ultrapassar. Bert Schneider tinha uma estratégia diferente, acabou parando cedo, saiu da disputa no início, mas tinha uma estratégia diferente. Aí quem que veio? O Rosberg liderou até as paradas, entrou na volta 10, entregou o carro pro Dalmar. Uma volta depois, o companheiro de equipe deles, o Felipe Alliot, entrou pra parada e buf, um incêndio nos boxes. Acabou a corrida, controlou o carro e o Jabouille foi empurrado pro box do carro irmão para completar o reabastecimento, saiu em 22º nessa confusão toda. O Dalmar estava liderando, 30 segundos vantagem pro Lahore e começou. Aí veio o problema no carro do Rosberg. Piorou o problema do Rosberg. Obrigou o pessoal a parar no box e mais tempo perdido. Jabouille ficou com o motor estourado. Aí começa também com os problemas. Schumacher estava liderando com um dos carros da Mercedes, só que já estava começando a apresentar problemas. O que aconteceu? O problema tinha a Porsche, a Mercedes, perdão. A Mercedes, além de estar com problemas, a Porsche começou a ter problemas. O carro começava a gastar muito óleo, tinha que parar toda hora para reabastecer o óleo. Ou seja, muito pit stop despencou o desempenho. Quem veio o primeiro problema? A Jaguar. Aí a Jaguar começou com problema de novo. Bomba de combustível defeituosa. Aí assume de novo a ponta o Schleser, na Mercedes. Entrou no box, trocou de carro com o Jochen Mass, trocou de posição, mas assumiu o carro. Quem assumiu a ponta foi de novo o carro júnior da Mercedes, né, com o Carl Wendlinger. Rodou na chicane Dunlop, pneu frio, bateu na barreira de pneus até arrumar o carro, caiu para novo. Aí o dos Porsche da Kremer, estava em sétimo, falha na suspensão traseira. Foi indo. Todo mundo com problema. A Mercedes estava com 1-2 na liderança, com Oscar Lahore na terceira posição, à frente do carro da Jaguar, do Derek Warwick, do Andy Wallace e do Nielsen também. Mais problema nos carros da Joyce, atrasou tudo num pit stop. E os carros da Mazda foram escalando. Quietinhos na estratégia deles, foi escalando. O Herbert Weidler e o Gatiot já estavam em quinto. Eles largaram em 12º. Só que esses problemas já estavam em quinto. Wendlinger de madrugada começou a vir com tudo. Enquanto isso, o Lahore indo pro box, aí perdeu 8 voltas, já tinha dado adeus pra corrida. Veio a madrugada e mais problema pro pessoal. O Jonathan Palmer levou outro Mercedes pro box,
reclamando de problema de dirigibilidade. Por que dirigibilidade? Porque ele passou num monte de detrito em cima. Até consertar o assoalho foi meia hora. Tchau, corrida. A preocupação começou a aumentar quando os outros carros pararam para ficar inspecionando. Uma equipe a menos. Os dois carros da Jaguar começaram a ter menos pressão mecânica. Derek Warwick parou na curva Arnage por causa de um plug de bomba de combustível que tinha se soltado e desligou o motor. Fez um improviso, fez uma gambiarra e conseguiu voltar pro box, mas lá era mais um favorito dançando. E nada da Mazda ter problema. Aí, a Mercedes número 1 tava sobrando. Tava uma volta à frente do carro Júnior, que era o do Schumacher e do Wendlinger, que tava 2 voltas à frente do Mazda, que era o carro dos novatos. E do carro da Jaguar, que estava próximo, que era do Jones, do Boesel e do Verstappen. E mais problemas para os carros da Jaguar. É sensacional. Deu 4h50 da manhã. O Wendlinger, de novo, com a Mercedes com problema, com o carro travado na 4ª marcha. Mais de meia hora, mais 10 voltas e mais problemas. Aí daqui a pouco o Porsche da Joyce, do Joe Inter, do Henri Pescarolo e do Bert Schneider. Vazamento na caixa de câmbio, fora da prova. Na 15ª hora, o Andy Wallace perdeu 3 voltas porque saiu da pista na brita na primeira chicane. O Martini bateu na Tetra Rouge e o Exxon precisou trocar o bico do carro depois que ele atingiu um coelho. Coitado do coelho e coitada da Jaguar. Os 3 carros, tudo numa sequência, apresentando um monte de problema. Quando amanheceu, a Sauber, Mercedes, carro 1, ainda tinha uma liderança de 3 voltas. Só que chapado de problema de superaquecimento. A Mazda e a Jaguar estavam batalhando pela 2ª posição, sabiam que podia ser a 1ª posição logo. 7h15 da manhã, depois que já tinha tido um problema de reparo de assoalho, o 3º carro da Mercedes, que estava com o Dickens na pista, teve que voltar em 10º, e 7h15 da manhã, um suporte do motor quebrou por causa da vibração persistente. Enfim. A Mazda começou a disparar em cima da Jaguar. Abriu 5 segundos por volta e a Jaguar começou a deixar a Jaguar para trás. O que ainda restava da Jaguar, né? No fim da manhã, quem que trouxe o carro para os boxes com superaquecimento? Michael Schumacher, com a sua Mercedes, como a gente tinha dito, superaquecendo aos montes. Teve que substituir a correia da bomba e acabaram perdendo posição para o carro da Jaguar, do Warwick, do Nielsen e do Wallace, que estavam em recuperação. Estavam na liderança. Voltaram os sinais de fumaça, já começou todo mundo a ficar com problemas. 12h50, o Verstappen recebeu um chamado urgente. Volta pro box imediatamente, porque a temperatura do motor está subindo muito. Quando o carro chegou, vamos investigar, né? Aquela coisa de sempre. Cada tentativa de religar o motor subia ao fumacê. Não teve o que fazer. Aí, não teve... O que aconteceu? Eles foram examinar o problema e descobriram que um suporte do... Le Mans escolhe seus vencedores. Um suporte do alternador tinha quebrado. Isso fez a correia da bomba d'água desalinhar. E aí o motor ficou sem refrigeração. A água não chegava no motor. O que aconteceu? O motor superaqueceu e ficou irreparável. Lideraram por quase 17 horas
e deram adeus à prova. Exatamente a 1h05, o Mazda de Weidler estava na liderança da prova. Quietinho, sem problemas, na estratégia prevista pela Mazda. Faltando 1 hora para terminar a corrida, ele passou o volante para o Johnny Herbert, que era mais experiente, estava cansadaço, mas levou o carro até o fim. Ele comenta depois, o próprio Johnny Herbert comenta que a emoção dele estava muito tenso, e foi a tentativa de chegar no final, aquele momento histórico, que fez ele chegar. Ele teve até um colapso depois da chegada e não foi pro pódio receber o troféu de primeiro lugar. Foram 2 horas que o Herbert ficou no carro. Teve algum probleminha com o aumento de temperatura do motor, mas o motor estava numa faixa ainda perdoável e manteve o ritmo. Os espectadores começaram a invadir a pista antes de acabar a corrida. Era bem coisa em Le Mans, né? Vai invadir a pista. Quase que complicou a vitória da Mazda. Mas cruzou a linha de chegada. Foi o primeiro carro japonês a conseguir a vitória. A Jaguar ainda conseguiu completar o pódio em segundo, terceiro e quarto lugares. E o que sobrou da Sauber completou em quinto. Em sexto e sétimo veio outro Mazda. Sexto e oitavo, perdão. Em sétimo foi o primeiro Porsche da Joest, por causa daquele vazamento de água que toda hora tinha que parar para fazer pit stop. Foi o primeiro triunfo no carro com motor rotativo, né? O primeiro de uma marca japonesa, que superou Nissan e Toyota, que viviam tentando e não conseguiram. Como eu falei, o pódio teve o desfalque do Johnny Herbert, que estava desidratado devido ao esforço. Ainda teve que fazer um esforço mais sobrenatural ainda para levar o carro até o fim. E ele declarou depois que a forma quase radical que o time encarou a prova foi o segredo do sucesso. Abre aspas, ele ainda disse: quando os engenheiros desmontaram o motor, descobriram que os rotores ainda aguentariam outra corrida de 24 horas. Só que ele só correu essa prova na vida, e no final do ano, o quinto lugar na tabela do campeonato, quando o modelo retornou na etapa de Autópolis. Antes, em Nürburgring, em Manicur e Hermanos Rodrigues, a Mazda usou outros modelos. Teve o banimento dos motores com rotores a partir de 92, e aí a nova fórmula de motores para a categoria C1, que era a principal, tinha como base os V10 de 3,5 litros, que eram usados na Fórmula 1. E a Mazda fez bonito de novo no ano de 92. Não tinha conhecimento nenhum daqueles motores. Apostaram no modelo MXR01, que era inspirado no XJR14 da Jaguar e equipado com motor Jude. Terminaram em quarto, com o mesmo trio, Weidler, Herbert e Gaccio, com o reforço de Maurício Sala. Aquele carro fez uma demonstração em 2011, numa ação comemorativa do 20º aniversário da vitória. O Johnny Herbert foi pro volante, sentando a botina, e aquele, para quem teve na edição de 2011, aquele eco do motor, não é só um ronco, foi o eco dos rotores trabalhando no talo, mesmo com chinquenes na reta da Aleso Naudieres. Quem testemunhou o fato diz: é um dos sons mais maravilhosos que ouviram na face da Terra. A Mazda depois voltaria a disputar campeonatos de endurance. Ela ganhou, inclusive teve muito sucesso no INSA. Por enquanto estão fora, o projeto acabou. Mas aquele carro verde e laranja é inesquecível para o esporte a motor. Principalmente porque era uma corrida que ninguém dava nada. Essa eu sei que vocês gostaram dessa lembrança, pessoal. E também o Momentos Clássicos volta no ano que vem, também nesse mesmo formato ao vivo, com um recorte aparecendo para vocês também no vídeo separado no nosso canal. Vamos encerrar, pessoal? Vamos, né? Vamos encerrando. Por hoje é só.
Hoje é hora de dar tchau. E tem mais. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira a gente tem a nossa última live, fazendo um apanhado geral de tudo que aconteceu em 2024. Estarei aqui com o Eric Von Draxler, espero que ele esteja tranquilo para vir falar. E também teremos convidados para a gente participar e falar bastante coisa, falar o que aconteceu nesse ano de 2024 dentro do esporte a motor. Mais uma vez, muito obrigado para vocês todos pelos comentários, pela participação, pelos likes, sempre muito legal isso com a gente. Então a gente aguarda vocês na sexta-feira, certo, pessoal? Um grande abraço a todos, uma boa noite e a gente volta depois de amanhã. Tchau!